Bem-vindos a mais um Sig Cerveja e hoje nós estamos só nós de novo. Saúde! Saúde. Bem-vindos! Eu sou o Vitor Zanetti. Meu nome é Caio Ribold. Peguei o cara tomando uma cerveja lá, eu peguei ele dando um golinho lá dentro. Não sabia que ia ter a formalidade aí, cara. E hoje nós vamos falar de dados, tá? Esse é o Sig Cerveja, para quem não conhece, nós somos um podcast que fala sobre geotecnologia, seu mundo, tá? E tudo mais agregado a ele. Afinal, nós somos os caras do tech e tecnologia conosco, né? Hoje a gente vai falar um pouco de dados. Hoje a gente vai falar um pouco de dados e para falar de dado normalmente é um assunto tão ruim, mas tão difícil que só com muita cerveja. E atendendo às sugestões dos viewers, eu troquei a minha latinha por uma caneca, que dizem que fica mais bonita. Tá aí, ó. Pô, próxima vez eu vou seguir também a sua dica. A dica deles, né? A dica deles, não é minha, não. Cara, então, Caião, e aí? Muito difícil trabalhar com dados no Brasil? Cara, é estranho, né, Vitor? O mais difícil, eu acho, é a falta de, sei lá, uma simetria entre eles. Não uma simetria, né, mas um padrão de dados, de formatos. Eu acho que uma coisa que eu já experienciei, e eu acredito que você também, não só os diversos tipos de formatos, mas também os diversos tipos de formas e colunas que essas informações são disponibilizadas, às vezes informações similares. E quando eu falo isso, usando o termo correto, né, o esquema da tabela, olha aí, gostou, cara? Gostei, tá aprendendo. Para quem não sabe, o esquema é a estrutura do dado, é um termo mais do pessoal aí analítico, poderoso, que trabalha com banco de dados, DBA, etc., a galera do Vitão. Mas eu acredito, eu não sei você, a gente às vezes pega um dado que é do IBGE, depois a gente recebe outro dado que é da Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. E vamos dizer que a Secretaria de Segurança Pública pegou esse dado do IBGE e qualificou ele de alguma forma. Às vezes, mesmo eles tendo só adicionado uma nova informação, eles mesmo assim mudam o padrão dos outros dados que o IBGE tinha formado. E mesmo às vezes mantendo o código do IBGE, a gente tem uma mudança que impossibilita da gente continuar ou tentar resgatar outras informações do IBGE. Então, é complicado. Eu não diria impossibilita, mas pelo menos atrapalha bastante o trabalho, né? É verdade. Eu estava estudando uma coisa interessante. É muito difícil, né? Porque a gente faz magia com os dados, cara. Fala a verdade. E eu estava estudando uma coisa interessante. Você sabia? Eu tava estudando isso hoje. É o famoso conhecimento inútil, né? Mas é só para a gente discutir um pouco essa questão dos dados. A gente vai falar de formatos de dados, porque na verdade a gente trabalha com qualquer formato. Mas a gente vai falar um pouquinho desses formatos e de como coletar cada tipo de dado. Mas primeiro eu queria dar uma dica assim, que a gente no Brasil não tem a cultura de coletar dados efetivamente. Não é a nossa, nunca foi a nossa, tá? E na prática assim mesmo, nós não temos assim aquela cultura, né, de não, vamos coletar dados, ou vamos coletar esse dado, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Não tem nada disso não. No Brasil a gente só coleta e dane-se, tá? Quando coleta, e tá bom demais, a gente não se importa com o dado e nada disso. E quando coleta, normalmente a gente não coleta dados, na verdade. E eu estava estudando justamente, aí voltando ao que eu queria realmente dizer, que na Inglaterra eles começaram a coletar dados no período do rei Alfred, tá? Que para quem não sabe é o período daquele seriado que passa na Netflix aí, Last Kingdom, que é inspirado nos livros,
E o último rei dos anglo-saxões, né? Foi um dos reis que ajudou a unificar ali a Inglaterra e tal. E ele, com o Venerável Beda, como ele é chamado, tá? Que era um monge, que era o escritor dele, que foram quem começaram a tradição na Inglaterra, tá? De registrar as coisas. E Alfred era tão viciado em registros, em que as coisas fossem registradas, que ele colocou escrivãos, como assim a gente vai chamar, mas na época tinha um outro nome, em vários pontos do reino para que essas pessoas registrassem o que acontecia no reino. Resultado, a Inglaterra tem dados sobre a Inglaterra desde 1000 e pouco, antes de 1000 até, entendeu? No começo da Idade Média, lá nas invasões bárbaras lá na Inglaterra, tá? Eles já têm dados registrados da Inglaterra. Enquanto no Brasil a gente sofre por ter dado de 5 anos. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava conversando com uma professora que trabalhava lá na Inglaterra, eu ainda estava fazendo doutorado, e aí eu falei para ela assim, mas vocês têm dados maregráficos desde quando? Ela falou assim, desde 1800 e alguma coisa. Aí eu falei, mas eles coletavam isso a fim de quê? Ela, não, eles coletavam por coletar, porque eles tinham a noção de que um dia seria útil. Caraca, olha aí, cara. Cara, É espetacular, né? no Brasil ninguém faz isso, não, velho. Isso aí não existe. Não, coleta se precisa e parou de precisar jogar fora. Pois é, né? E a gente está cada vez mais na frase, né? Informação é poder. E às vezes a gente vê quão pouco de informação a gente tem sobre o nosso, sei lá, sobre o nosso país, sobre o nosso continente, sobre os nossos parques, sobre as nossas florestas, as nossas unidades de conservação e etc. É porque a gente não coleta dado, né, cara? A gente não coleta dado, a gente não vai ter dado nunca. Essa é a prática do negócio, entendeu? E eu digo mais, assim, o pouco dado que a gente coleta, graças a Deus, a gente consegue trabalhar ele bem com o ArcGIS. Porque não depende da gente coletar, que é o caso do dado de satélite. O satélite passa aí, ele imageia mesmo, alguém está pagando ele para imagear essa região, seja o governo, seja alguma iniciativa privada, e esse dado, invariavelmente, ele fica armazenado. Então, graças a Deus que ninguém joga ele fora, porque aí a gente consegue, pelo menos, com um dos tipos de dados que a gente consegue trabalhar no GIS, né, que é o dado de imagem, que talvez seja o dado que as pessoas mais associam com o nosso trabalho, né? Até o nome da empresa é imagem, né? Você consegue trazer uma série de dados de volta, né? Fazer uma série de levantamentos. Tudo bem, a maior parte é estatístico, né? Você está fazendo um levantamento a partir de uma imagem, é uma inferência. Mas, ainda assim, você tem a possibilidade de, pelo menos, fazer uma inferência. Sem nem isso, você não teria possibilidade nem de uma inferência, né? Então, esse é o ponto. É engraçado que pensando no cenário web hoje em dia, a gente utiliza muito, geralmente, aqueles base maps que são disponíveis, né? Só para dar uma contextualização geográfica. Mas o potencial de utilizar imagens é absurdo. E é um cenário que está mudando também, né, Vitão? Porque se a gente pensar nas principais, sei lá, players aí que fornecem imagem de satélite, etc., está tendo uma migração assim de simplesmente fornecer a imagem bruta para as pessoas realizarem análises, como já fornecer a resposta, solução. Então, por exemplo, antigamente você contratava, eu quero um serviço, vou usar o exemplo da Maxar, por exemplo. A Maxar tem o Security Watch, né? Uhum. O Security Watch, o que ele faz? Você faz perguntas e você recebe respostas diárias, por exemplo. Uma das coisas, né, que ele faz. Então, eu quero fazer uma detecção de mudança de altitude nessa região específica. Ou seja, vamos dizer que eu estou aqui em Brasília, Asa Norte. Eu quero que sempre que tenha uma variação, sei lá, de 10 metros, seja organizado, eu quero receber esses pixels dos locais onde teve variação. E aí depois eu posso transformar esses pixels em polígonos mais arredondados, fazer um smooth, né, no limite deles, etc., para eu ter esses polígonos de detecção de mudança. Então eu sei que dessa imagem para essa imagem aconteceu uma variação de altitude naquela região. Então você está consumindo o serviço das imagens de satélite, dos satélites da constelação que está passando todo dia ali por cima de Brasília, mas você não precisa da imagem em si, né? Você precisa realmente daquela pergunta que você está fazendo, esse conceito de solução, né?
esse é o Facilita conceito. muito o trabalho dos analistas aí, do Vitão. Esse é o conceito de dado, né? No fim das contas, todo dado, o dado em si ele não é vivo, ele não te dá uma resposta. Você tem que saber que pergunta fazer, tá? Para que um analista consiga fazer uma análise e te trazer uma resposta a partir daqueles dados. Uma coisa importante sobre os dados é que nem sempre os dados são suficientes para trazerem as respostas que se faz. E aí faz parte que o analista diga, olha, esse dado, dessa forma como ele está, ele não te dá essa resposta por completo. Ele para aqui. Mas, cara, realmente, assim, mudou muito, né? Eu fico lembrando, assim, de as primeiras aulas de ArcGIS que eu fiz. A melhor imagem de satélite que você conseguia grátis, tá? Eram imagens de 30 metros, eram imagens Landsat, Cibers 1, Cibers 2, entendeu? 2B. Minerando imagem lá naquele site do INPE, né, cara? Não funciona até hoje o DGI lá, ainda tem, cara. Pô, aquele site ali, a princípio, tu olha, você fica meio assustado, mas ele é muito preciso, ele é muito bom, né? Quem nunca minerou imagem lá dentro? E aí depois, cara, eu me lembro uma época que o governo comprou as imagens do Spot de 5 metros, e aí a gente teve acesso, porque elas ficaram gratuitas. 5 metros, imagina, a gente trabalhava com 30. E aí você ia olhar no site do Iconos, que já fazia imagem de 1 metro, era lindo. Aí hoje em dia você conversa com a Max, eles falam, não, interpolando a gente chega em 15 centímetros. Aí você, porra... É um míope sem óculos e depois ele começar a utilizar um microscópio, né? Exatamente. Ô, Vitor, desculpa, pode continuar. Pode falar. Não, eu ia meio que dar uma puxada para uma outra área, que a gente está falando dos dados. Eu não sei como é que a gente está de tempo ainda, aliás. Tá longe, velho, pode mandar. Então, eu queria que você falasse também sobre uma coisa que é muito importante e uma coisa que explode a cabeça das pessoas, que é a gente começar a trabalhar com dado geográfico e dado tabular junto. A famosa 1 para N, N para 1, N para N. Eu tava falando isso hoje, né? Para quem não sabe, o GIS, ele, como todo sistema de informação, ele trabalha com dados tabulares. Conecta... Na verdade, assim, todos os SIGs decentes, tá? Esquece os indecentes, tem alguns aí. Mas os decentes, eles vão se conectar com qualquer banco de dados hoje em dia. Inclusive, bancos de dados que não tem nada de geográficos, tá? Você tem um Oracle comercial na sua empresa, que tem no máximo o endereço do seu cliente, eu me conecto direto nesse banco de dados sem fazer nenhuma mudança nele. Tá? E trago esse dado para dentro do SIG sem nenhum problema. E eu também posso trazer relações entre os dados. Porque, para quem não sabe, para quem é leigo aí da área de informática, normalmente quando você estrutura um banco de dados bem estruturado, você não tem um tabelão, igual você tem no Excel, com todas as informações nele. Você tem algumas tabelas separadas que têm esses dados e elas têm chaves que ligam uma coisa na outra. Tá? Daí é que a gente chama isso, pelo menos no contexto de banco de dados, de classes de relacionamento. Ou as famosas, né, porque o pessoal gosta de falar em inglês, Relationship Class. Relationship Class. O que é isso? A Relationship Class é uma... Como é que eu vou explicar isso? É como se fosse uma tabela mesmo, tá? Dentro do banco, cuja única função é dizer para o banco de dados, ou para o SIG, tá? Que aquela linha da tabela 1 se conecta a uma ou mais linhas, aí a ideia do 1 para 1 ou para N, na verdade, tá? Dessa outra tabela aqui. E aí, justamente, 1 para 1 é quando eu tenho uma coluna daqui correspondente a uma coluna daqui. A uma linha, aliás, uma tupla, né? Uma tupla daqui correspondente a uma tupla daqui. Tupla é linha em banco de dados, para quem nunca ouviu esse termo. Tá? Ou eu tenho uma tupla aqui com um código equivalente a várias tuplas nesse outro banco de dados. Quer ver um caso que é assim? Quando eu tenho um medidor que ele fica lá estável, mas a cada 2 horas ele me manda uma medição. Essa medição não vai para a tabela do medidor, ela não duplica esse ponto. Esse ponto é um só. Mas esse ponto tem um código que liga isso na tabela de medições. E aí a cada hora eu tenho uma medição daquele ponto. E pronto, eu já tenho um dado relacional aí que é, naquele ponto eu estou fazendo medidas e eu tenho N medidas dependendo de quanto tempo faz.
isso tá ficando mais importante. Isso sempre foi extremamente importante, a gente só não dava muita atenção. Tá? Mas isso tá ficando mais importante com a história dos real-time data, que eu nem acredito tanto assim em real-time data, porque eu vou falar algo muito difícil, mas a gente teve um curso, o Caio acabou não fazendo esse curso, deve fazer na próxima turma, mas a gente teve um curso recente com o Berkeley sobre dados, tá? E sobre a cultura de dados, em que o instrutor, e eu concordo muito com a visão dele, disse o seguinte, cara, 90% dessa galera que fala que precisa de um dado em real time, não precisa. Se ele esperar 20 minutos para ter esse dado, não vai fazer a mínima diferença. Se ele esperar 1 hora para ter esse dado, não vai fazer a mínima diferença. Tá? 90%. Não quer dizer que não existam aplicações. Óbvio que existem. Mas, por exemplo, hoje me pediram para eu fazer uma demonstração particular, isso não tem nada a ver com a imagem, de um contador de objetos, né? No caso era cabeça de gados, em um vídeo. Tá? Meu, não é tão difícil de fazer, tem algoritmos prontos na internet. E o cara falando, não, porque eu quero monitorar meu rebanho em tempo real. Aí eu olhei para ele e falei assim, que diferença faz em tempo real ou de 10 em 10 minutos? Ele, não, porque eu quero saber onde as vacas estão e quantas vacas tem ali. Eu falei, cara, qual a chance de em 10 segundos o número de vacas que tem ali mudar? E você conseguir evitar que isso esteja acontecendo na hora, olhando isso em real time. Desculpa, mas não tá fazendo sentido. A fazenda dele tá avisada, né, cara? O cara tá preocupado de alguém roubar ali. Cara, eu acho que ele tá preocupado. Ele falou o seguinte, que como é numa região no norte do Mato Grosso, tem muito problema com predador. Tá? E aí, na verdade, o que ele quer é detectar o predador. Eu falei, bom, aí faz sentido um monitoramento em tempo real, mas não faz sentido eu ficar contando as vacas. É melhor eu criar um modelo que detecta o predador. Até detectar o predador, Vitor, em tempo real, cara. E vai fazer que diferença, velho? O predador chegou, já falou, você botou uma arma lá no drone que vai estar monitorando. É que o cara chegar lá já morreu. Entendeu? Então, assim... Pior que eu já tinha visto um exemplo disso, do pessoal falando de que está sendo muito utilizado em propriedade rural hoje, você ter drone para ficar pegando informação dos rebanhos, etc., para entender padrão e adquirir informação. Aí eu lembrei de um exemplo agora que você deu a deixa, Vitor, o último Esri User Conference que teve, que foi em 2019. Na verdade, o último foi em 2020, né? Mas o presencial, que foi em 2019, teve uma apresentação do pessoal da Africa Corps. Você lembra dessa? Cara, pior que eu lembro desse negócio, eu lembro deles fazerem monitoramento de animais, né, cara? Cara, eles fizeram com foco em elefante, cara. A parada foi muito legal. É basicamente o seguinte, gente. Eles têm a propriedade e todo o elefante, pelo menos os elefantes que eles estão monitorando, eles têm um GPS acoplado. E aí... os especialistas, tipo o Vitão, eles fizeram um algoritmo que ele fica captando, ele consome as informações criadas pelo GPS, vamos dizer que são linhas, né? Então, todos esses trajetos de movimentação dos elefantes são consumidos e eles entram dentro da base de dados e o algoritmo que a galera do Vitão criou, ele identifica quando os animais estão andando fora do padrão. E aí, eles conseguem detectar quais animais estão sendo capturados para abate. Porque quando o cara ele vai numa reserva dessa e ele pega um elefante, ele não mata o elefante no meio da reserva. Ele anda até o limite, junto com o elefante, e mata na cerca lá, para ele poder carregar o marfim, por exemplo. Pelo menos é isso que apareceu no vídeo. E é muito interessante a gente ver a inteligência geográfica consumindo as informações e extraindo respostas desses dados de uma maneira, de certa forma, real time, né, Vitor? Mas aí vale a pena você ter uma informação minuto a minuto. A pergunta que eu fiz pro Candango lá do vídeo foi o seguinte, falei, cara, você vai ficar com drone no ar o dia inteiro? Ele, não, eu vou voar de tempo em tempo. Falei, cara, mas então você vai voar de tempo em tempo? Voa, traz o drone de volta, pluga ele no computador, você vai perder 5 minutos a mais, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Então... Pois é, porque armazenar imagem é uma parada que... Porra, é grande demais. Agora, armazenar resposta, né? Que seria, por exemplo, Vitor, no seu exemplo, o que ele vai armazenar, quando você falou de, deveria de repente pegar o predador, ele vai armazenar só o ponto do predador. Ó, foi detectado um ponto aqui de predador nesse local. Essa é a coordenada.
Aí vai lá, o cara do rancho, o cara vai a cavalo lá com a carabina. Mas então, Mas aí, não. no exemplo da África, o que eles faziam era mandar os jipes, né? Os Sim. jipes da galera de proteção do parque para ir atrás, tentar. E a polícia, né, pra tentar interceptar pegar o cara, Exatamente. Para tentar interceptar, né? Não Então, sei. mas esse que é o ponto, sabe? Pô, no caso dos elefantes, ainda faz sentido você ter um monitoramento minuto a minuto, 5 minutos, alguma coisa assim, que é semi-real time, né? Que ele não transmite de segundo em segundo, ele armazena um pouco e transmite de tempo em tempo. Mas, por exemplo, na fazenda, o cara não vai ficar com o drone no ar o tempo inteiro, ele vai voar no máximo uma vez por hora, porque ele também vai gastar uns 15 minutos para fazer o voo. É uma fazenda enorme, né? o cara que fala... provavelmente uma vez por dia, porque o cara que me falou, o cara que tava perguntando do sistema, ele tem uma fazenda de 400 mil hectares. Que porra. O cara deve gostar muito de pilotar drone, ele tem uma frota absurda. Né? Cara, ele com helicóptero, eu acho que vai ser difícil ele cobrir esse troço todo num dia, tipo, mais de uma vez por dia, sabe? Então, assim, uma base de drones, ele aperta o botão, sobe 40 drones. É tipo aquele dirigível da Amazon, né? Tipo, solta 1 milhão de drones, assim. Tem que ser, velho, porque não faz sentido. E aí eu falei pra ele, falei, cara, então, você vai voar... Vamos lá, que você voe só os pastos principais, só onde tem gado. Você vai voar aí 2, 3 vezes por dia com muita sorte. Tá? Porque também tem o deslocamento do cara que voa isso. Solta o drone, desce o drone, descarrega, troca a bateria. Come tempo. Pra quem já fez um trabalho de campo com drone, sabe que não é assim. Sabe que não é... Chegou no campo, joga o drone e sai voando. Não funciona. Tá? Aperta o botãozinho, né? Aperta o botãozinho e ele vai e faz tudo sozinho. Não tem nenhum problema. Abre o carro, faz igual nos filmes, né? Abre o carro em movimento, você abre o teto solar e decola o drone, né? Não funciona, velho. Tem gente que para fazer aerolevantamento com drone em rodovia, eles fazem esse pareamento do carro com drone. Só que aí tem a autonomia do drone, né? Então. Ele não vai voar. É isso, cara. Veja que tudo isso é importante, tudo isso é legal, tá? E dá pra fazer, claro que dá pra fazer. Não tenha dúvida que dá pra fazer, gente. Entenda que o que a gente tá falando aqui é que é um absurdo fazer, mas não é que não dá pra fazer. Dá pra fazer, só vai sair muito caro. Tá? É a sua pergunta, né, Vitor? Mas você precisa? Então. Aí ele falou assim, não, na verdade eu preciso contar uma vez por dia, ou 2 vezes, uma vez de manhã, uma vez à tarde. Falei, cara, 2 vezes, você não precisa você precisa de 1/10 da estrutura que você estava me falando que você precisa, e você precisa de um modelo que roda em 5 minutos um vídeo de meia hora. Tá? Ou em meia hora um vídeo de meia hora. Por quê? Você vai demorar meia hora voando, vai voltar, vai baixar esse vídeo, meia hora depois você tem a resposta de quanto de gado você tinha em cada lugar. Se você fosse fazer isso no vídeo, você ia gastar no mínimo o dobro do tempo. Tá? Porque você vai ter que contar, aí você não sabe se tá certo, não tá certo, você vai ter que contar de novo, conferir e tudo mais. Com a inteligência artificial você tá vendo os quadradinhos ali, se ele tá errando, você já registra e pronto. Tá? E aí entra num outro negócio, porque a saída desse dado, e aí foi a pergunta que ele me fez, porque por um acaso ele trabalha com GIS, tá? E tá querendo prestar um serviço para essa fazenda. A saída desse dado é um CSV. Tá? Seria um CSV? O modelo, de modo geral, os modelos de machine learning soltam a saída do jeito que você quiser. Mas o modelo que eu estava testando, que eu mostrei para ele, é um modelo que o final dele é uma tabela que chama CSV, que na verdade é um arquivo de texto, onde você tem uma tabela dentro dele e cada coluna, ao final de cada coluna você tem uma vírgula, tá? Tanto que é comma separated file, né? Values, na verdade, CSV. Tá? E esse arquivo é o melhor arquivo que tem, na verdade, para vocês. Se alguém te pedir uma tabela na sua vida, 99% das vezes ele vai ficar mais feliz com o CSV do que com a tabela do Excel. E você peça sempre CSV também, quando você tiver que pedir. Porque assim... Você vem Excel, vem aquele negócio mesclado, aqueles problemas, né? Exatamente. CSV é padrão. Cara, o CSV vem limpo, ele vem padrãozão. O máximo que vai acontecer, você tem que fazer um ajustezinho, você abre lá no Notepad, faz um substituir e acabou. É simples assim, isso não é sacanagem. Entendeu? Então, assim, é uma das formas de tabela, é a melhor forma de tabela, é a tabela mais
crua que tem, tanto que eles falam que o CSV é the rawest of the raw data, eles falam assim, que é o dado mais cru entre os dados crus. Entendeu? Porque é um dado que ele não tem tratamento nenhum, ele não tem mescla, ele não tem comentário, ele não tem nome de tabela, ele não tem nada disso, ele tem os dados. E aí você pega isso e joga num sistema, qualquer sistema. Você pode jogar isso num SIG, pode jogar isso num Power BI, pode jogar isso no banco de dados, pode importar direto no banco de dados, que ele vai virar uma tabela, inclusive. O banco de dados lê CSV, a maior parte dos sistemas, tá? Você pode jogar isso num sistema que você tenha comercial, um ERP da vida, com certeza ele importa um CSV direitinho, tá? Então, assim, é o dado mais simples de se trabalhar, porque é um dado que você não tem que ficar fazendo tratamento nele. Ele já vem ali purinho, bonitinho, do jeito que você precisa, sem você ter que ficar transformando o dado, fazendo transpor, nem nada disso, velho. É diretão, assim, ó, direto e reto. Tá? E puxando para o ArcGIS agora, Vitor, se a gente pensar na novidade da Esri, né, o ArcGIS Pro, o CSV também é ali do default. Então, se você tiver lá uma coluna que ela é X, ou ela é longitude, e uma outra que é Y, ou é latitude, você já adicionou o CSV ali na sua tabela de conteúdo, você já clica Display XY Data e ele já vai transformar aquele ponto para você Fala a verdade, você também gosta, né, de clicar naquele botão Add XY Data, clica na tabela, ele já preenche inteiro, você só clica, bro. Eu gosto. É chique demais, né, cara? Uma satisfação. Uma coisa que eu estava até discutindo isso outro dia com um colega, uma coisa que não estou vendo tanta evolução assim, é nos diversos tipos de formato de coordenada que são inseridos nas principais plataformas, né? A gente sempre vai para o grau, minuto, segundo, decimal. Já percebeu? Não, grau, minuto, segundo não. Pro grau decimal. Coordenada decimal. Mas é porque eu acho que especialmente também, né? Especialmente com a padronização dos sistemas de GPS e GNSS, o grau decimal virou o default, né? Sim. E aí a maior parte dos sistemas... Tanto que assim, eu tava recentemente olhando a atualização do ArcGIS, acho que tem 2 modelos de coordenadas novos que vieram. Tá lá em algum lugar das notas, lá tem isso. Suporte a 2 modelos novos de coordenada que alguém desenvolveu. São 2 modelos locais aí de algum país, tá? Mas fora isso, faz quanto tempo que você não ouve falar de um novo modelo de coordenadas? Cara, acho que não lembro. A última aí foi você agora que eu não... Entendeu? Eu estudei Sirgas 2000, WGS 84 e Sirgas 2000. Desde então eu não ouço falar de nada novo. Pois é. Porque será que a gente tá no... Mas é porque eu acho que não tá fazendo sentido, sabe? Essa coisa assim de que como que eu posso dizer? Que não tem feito sentido o desenvolvimento de um novo sistema de coordenadas, porque isso implicaria numa mudança de padrão muito grande hoje em dia. Entendeu? E essa mudança de padrão simplesmente não vale a pena nem financeiramente, porque imagina quantos sistemas terão que mudar para mudar um padrão desse. Então eu acho que no fim das contas o máximo que vai acontecer é num período próximo aí, com as atualizações de cálculo, porque isso vai acontecer, né? As precisões podem melhorar, porque o problema da projeção é sua precisão, né? Se essas precisões melhorarem um pouco, talvez a gente tenha algum ajuste no WGS, mas eu não acredito num WGS reconfigurado 2030, sabe? Pelo menos eu não vejo isso acontecendo agora, né? Meu amigo... Isso aí eu não vou participar, eu não vou dar nenhuma opinião, não, que vai ter os engenheiros cartógrafos aí que vão chegar e falar, não, porque não sei o quê, porque segundo o geóide de sei lá o quê, Não, eu entendo tudo isso, a minha pergunta é sincera, tipo, será que hoje, considerando que WGS 1984, especialmente o Auxiliar Sphere, né, que é o que o Google usa por padrão, tá? Ou o GCS, né, se tornaram um padrão tão bem aceito que absolutamente todos os sistemas do mundo leem esse padrão e usam esse padrão por default, tá? Será que compensa hoje trocar esse padrão? Eu entendo que a gente teria um ganho.
eu não estou descartando o ganho que a gente teria mudando um padrão, recalculando um geoide, trabalhando um esferoide mais próximo do que realmente é a Terra. Nada disso. Tá? Eu entendo que tudo isso traria ganhos. Mas a minha pergunta é, será que o ganho em termos de precisão é tão significativo a ponto de justificar o prejuízo em termos de dinheiro, ou pelo menos o trabalho para se mudar esse padrão? Bom, respondam nos comentários. Manda aí as respostas aí. Agora lascou, porque agora vai chover comentário. O cara aqui. elaborou aí, cara. Pô, vai chegar a tropa aí, cara. Vai chegar a tropa. Eu quero nem ver, cara. Vai derrubar o YouTube. Cara. Chamou pro fight, eu vi. Não, eu não chamei pro fight. Não é uma questão de briga. Entendam isso, gente. Eu não quero brigar com ninguém aqui. Pelo contrário, respeito muito meus amigos cartolas. Questionamentos. Mas é uma pergunta sincera de um cara de tech, assim, sabe? Que eu sou um cara de tech, efetivamente. E a ideia é, cara, beleza, eu tenho um padrão, todo mundo segue esse padrão. Mudar esse padrão inclui mudar todo o padrão de que todo mundo segue. E atualizar todos esses softwares. Qual o custo disso? Quanto de trabalho isso vai dar? Entendeu? Então esse é sempre o raciocínio. Isso a gente faz quando a gente otimiza algum software, tá? Então, olha, veja, eu tinha um algoritmo que ele roda 100%, eu vou otimizar ele, vai diminuir 10 segundos o processamento. Mas para eu diminuir esses 10 segundos de processamento, eu vou mudar um pedacinho da saída e vou ter que ajustar todo mundo que lê aquele dado que sai desse algoritmo. 10 segundos de processamento de custo computacional, vale a pena a mudança que eu vou fazer? Entendeu? Às vezes não, às vezes sim. Tá? Então, esse é que é o ponto. Será que vale? É discutir mesmo, incentivar essa discussão, né? E, bom, estamos chegando no final. O de hoje foi quente, hein, Caião? Até porque tá quente pra caramba aqui. Cara, tá muito quente. Eu podia ter ficado de regata mesmo. Muito calor. Mas, ó, a gente não falou de quase nenhum dado, mais uma vez. Não, de novo, né? Mais uma vez a gente fala a camada superficial. A gente vai ter que fazer episódios 1, 2 e 3 de cada um desses que a gente já falou até agora. A parte legal é que, assim, a gente pode falar desses assuntos à vontade, porque a gente vai ter, no começo, quando a gente começa um podcast, todo mundo que começa um podcast, eu já conversei com algumas pessoas grandes de podcast, e eles falam que no começo todo mundo tem esse medo de ficar sem assunto. A gente não vai ficar sem assunto nunca. Não tem como, cara. Esquece. Ia ser até interessante ver um dia a gente ficar sem assunto, porque ou significa que a gente não sabe mais nada, né? Porque quanto mais você estuda, menos você sabe, mais perguntas você tem, mais você quer discutir, aprender sobre as coisas. Ou a gente já fez muito episódio, né? Eu imagino que lá pelo episódio 1700, se a gente ainda estiver por aqui, né, a gente vai estar começando a ficar com dificuldade de assunto, mas vai ter mudado tanta coisa que eu nem sei se... Vai ter mudado tudo já, cara. A gente vai estar falando dos novos formatos aí. Enfim. Não, porque essa imagem real que eu baixei aqui, cara, a imagem que tem... Holográfica. Que tem... não, é porque eu baixei um holograma ontem e ele não tava dando certo, assim, não tava ficando legal. Tipo isso, né, cara? Eu pensar nessas coisas é a coisa mais interessante que tem. Gente, mas... Ô, Vitor, deixa eu só fazer um parênteses. Terminei. Tu tá falando de imagem de satélite de 15 centímetros aí, cara. Cara, daqui a 10 anos aí é 2 centímetros. Não, muito menos, cara. Sei lá, cara. Vai ver espinha no teu aquilo, braço, cara. Um drone bem voado, você chega a 1 centímetro de resolução. Quem disse que os satélites não podem chegar a isso? Cara. Vai ser muito trabalho de interpolação, garanto pra você, mas ainda assim, quem disse que não pode chegar? Isso aí, cara. Cadê teus amigos do ITA aí pra lançar mais um, cara? Ih, tem um monte. Querendo lançar, inclusive. Mas, gente, pra terminar o episódio de hoje, eu queria convidar o meu amigo Caião, porque esse episódio vai sair pra vocês. Nós estamos gravando ele na semana antes da semana do Natal. E ele vai sair pra vocês na semana do Natal, provavelmente, ou na outra semana ainda. Depois do Natal já... Não, vai sair antes do Natal. Eu prometo que vai sair antes do Natal. Tá? Mas eu queria que o Caião, então, deixasse o seu recado de Natal e Ano Novo aí pra galera, porque eu não acho que a gente vai conseguir gravar antes do Ano Novo. Bom, talvez existe uma chance. Mas... Eu acho que a gente vai. Eu tava pensando aqui, eu também acho. Mas, de qualquer forma, Caião, seu recado de Natal aí pra galera. Bom, aqueles que estão acompanhando a gente, eu agradeço muito. Está sendo muito prazeroso
para mim e para o Vitão também, a gente fazer esses bate-papos e receber o feedback das pessoas está muito legal. E por causa disso eu desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo. Que fiquem bem, fiquem com a família de vocês, à distância, via Teams, etc. Eu, por exemplo, minha família é do Rio de Janeiro, mas esse ano eu não vou visitar eles. A gente vai fazer uma videoconferência aí no Teams, ou sei lá quais são os Zoom. possíveis, no Zoom, etc. É uma necessidade de agora, mas isso aí vai passar, vamos torcer, tá tudo chegando no fim, se Deus quiser. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o 2021 seja melhor que 2020, porque apesar de tudo que estão lhe falando, eu te garanto que se você procurar, tem coisas boas em 2020. Tá? Com certeza. Eu posso te dizer que 2020 para mim foi um ano ótimo. Se não fosse por mais nada, por esse projeto do Sig Cerveja, 2020 já teria valido a pena. Porque é um projeto que realmente está dando muito gosto de fazer e que ver as pessoas interagindo, ver as pessoas gostando dele é muito legal. Devo dizer que eu vou sim quebrar a minha quarentena, mas não vai ser bem uma quebra de quarentena, porque meus pais vão vir até aqui, mas meus pais estão de quarentena e nós estamos de quarentena. A única coisa que eles vão fazer é que eles vão vir até aqui para ficar com as crianças, né? Porque a gente tem bebês novos e sentem falta, né? Não tem jeito. Mas vai ser uma quarentena compartilhada. A gente já tá de quarentena mesmo, não vai fazer diferença. Né? E eu queria desejar a todos aí, dizer que tenham esperança, gente. Não percam essa esperança nunca de que as coisas vão melhorar, porque vão. De fato vão. Existem hoje muitos arautos do apocalipse, o cara que fica falando que a coisa tá ruim e que não vai melhorar nunca. Perceba esse cara, sempre tem algo ruim, velho. Pode estar no melhor... O mundo pode estar perfeito, esse cara vai achar um defeito, sabe? É aquele cara que o copo tá sempre meio vazio, entendeu? Esse cara vai estar sempre reclamando, não adianta, cara. Eu não sou esse cara, eu sou o cara que... Eu sempre olho para o negócio e falo assim, pô, tá um pouquinho vazio mesmo, mas olha aqui o tanto de água que ainda tem aí, sabe? Vamos tirar um suquinho aqui com essa água que sobrou, vai ficar Joga bom. um tangue aí, velho, manda ver que já vai ficar saboroso, tá? É isso, gente. Mantenham a esperança, mantenham aí o prazer de estar com as pessoas, nem que seja virtualmente. Eu concordo com o Caio, eu acho que se envolve o risco, mantenha pelo menos o contato virtual. Tá? E se cuidem, óbvio, se cuidem, por favor. Por mais que a doença não é tão grave assim, ou a doença é extremamente grave. Gente, é uma doença, você não quer ficar doente, quer... Ponto. É aquela história, igual, eu nunca me esqueço no meu doutorado que os caras falavam de economia de combustível. E aí o cara falava assim, mas isso não vai salvar o planeta. Eu falo, velho, mas vai te economizar dinheiro, você não quer economizar dinheiro. Beleza, não vai salvar o planeta, mas vai te economizar dinheiro. É um grande benefício, mas vai ter benefício. Ótimo. Entendeu? Então, assim, essa é a questão, esse é o negócio. Mantenham-se animados, mantenham-se empolgados, porque 2021 com certeza será um ano excelente para todos nós, tá? Com muito SIG, com muita cerveja, o meu copo já acabou. O meu tá no finalzinho, último gole. Então, com muito SIG, com muita cerveja, nós estaremos aqui sem falta, com muitos convidados muitíssimo interessantes para vocês. Nós temos uma lista de pessoas e a gente aceita sugestões. Por favor, façam quantas sugestões vocês quiserem aqui embaixo, tá? Vale sugerir o Diogão de novo. Cumpriu, né? Hã? A primeira que chegou a gente cumpriu. Foi o Diogão. Vale sugerir o Diogão de novo aí, sem problema, ver se a gente convence ele a voltar. Mas tô brincando, o Diogão já falou que quando a gente quiser ele vem aqui, mas vale aí todas as sugestões. Pessoal, só um último recado aí, porque eu tinha esquecido de dar. Os links aí que a gente falou do Africa Cops e de outras coisas, e pro meu e-book, porque eu lancei um e-book essa semana e vocês ainda não estão sabendo, tá? Vai estar aqui na descrição, vocês cliquem lá e sigam a gente, tá? Ou olhem, vejam por vocês mesmos os links daquilo que a gente tava falando. Um abração para vocês.